As opiniões expressas durante este episódio do Fala Atípicos são de responsabilidade exclusiva dos participantes. Nosso podcast é um espaço aberto para compartilhar experiências e perspectivas diversas, e não necessariamente reflete a opinião ou posicionamento oficial do Fala Atípicos. Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um episódio do Fala Atípico. Esse podcast nasceu para orientar, desmistificar e informar a comunidade atípica e a sociedade sobre os direitos das pessoas com deficiência. Hoje é um podcast muito especial, gente, muito esclarecedor. Eu acredito que vocês vão amar. E você que está nos assistindo, se quiser tirar dúvida, coloque no comentário, pergunte, porque hoje nós estamos aqui com a doutora Tiara, né? A doutora Tiara, que é neuropediatra, gente. Eu acredito que tem muitas mãezinhas atípicas que têm dúvidas ou que ainda não conseguiu, né? Eu sei que tem mãezinhas que estão doidas para poder ter uma consulta com a doutora Tiara, mas segura. Vou estar aqui me descrevendo para você que está me ouvindo. Eu sou Micaela, tenho 38 anos. Hoje eu estou de blusa branca, com colete branco listrado de verde. Estou usando um óculos preto. E minha mãe diz que eu sou bonita, né? Então eu acredito nisso, né? E meu marido também. Então eu acredito. Vou estar aqui passando para a Tiara, para ela estar se apresentando e falando um pouquinho sobre ela para nós. Como a Micaela falou, eu sou a doutora Tiara, sou neuropediatra. Primeiro eu queria agradecer pelo convite de estar aqui, passando um pouquinho de conhecimento, informação, que é muito importante, né? Sobre a minha trajetória, né? Hoje eu sou neuropediatra, mas eu antes fiz pediatria e depois eu me especializei em neuropediatria. Então, só atendo mesmo crianças até 16 anos. Para quem está em casa, né? Eu também estou de blusa branca, meu cabelo é comprido, claro, e minha mãe também diz que eu sou bonita. Então é. Então se a mãe diz, a mãe tem razão, né, não, Né? gente? Com certeza. Doutora, já começando, né, eu tenho um grupo, né, aqui dentro da cidade já há 5 anos, né, que orienta as famílias de pessoas com deficiência. E o Fala Típico nasceu da necessidade de informar. Eu vejo que existe muita dúvida, não só na sociedade, mas inclusive dentro das famílias atípicas, sobre muitas coisas. E eu gostaria de saber você falou que, né, fez pediatria e depois decidiu para a área neurológica, né? Isso mesmo. Então, o que se deve a essa mudança e a questão de atender criança, né? Até os 16 anos você falou que atende, né? Não Isso. atende adulto. O que se deu, nessa mudança e por que escolher essa área? Então, na verdade, né, é um complemento, né, É não um chega a ser uma complemento. mudança, porque são 2 Aham. especializações, né. Para fazer neuropediatria, a gente tem que fazer a pediatria antes, porque é o que a gente entende, tem que entender o funcionamento e o neurodesenvolvimento daquela criança. Uhum. E aí, quando eu estava no final da residência de pediatria, eu comecei a me encantar pela neuropediatria mesmo, né. E muitas das vezes é uma área que muitos médicos não querem, porque tem muito paciente que também é crônico, né, e a gente vê a melhora um pouquinho mais devagar em alguns casos, mas assim, me encantei logo e fui fazer a neuropediatria, né, dei sequência no mesmo hospital que eu fiz lá em Niterói, no Antônio Pedro, e depois que eu terminei a residência, a segunda, eu voltei para cá, para Araruama, onde minha família mora, e hoje eu atendo praticamente só neurologia infantil, né, ainda trabalho em alguns hospitais, mas o foco do meu atendimento hoje são realmente em crianças atípicas e no neurodesenvolvimento atípico. Eu queria perguntar, doutora, eu tenho uma filha, né, de 14 anos, que tem síndrome de Down. Meu sobrinho é autista nível 3, né, não oralizado. Não sou deficiente físico, então essa causa, né, é uma causa que eu luto muito e que eu tenho muita vontade que ela seja mais falada, que seja um leque maior, né, de conhecimento, que as pessoas conheçam mais. Perfeito. É, Qual é a importância do diagnóstico precoce, né, de procurar essa questão de ter o diagnóstico precoce, essa família te procurar e ter ser feito o diagnóstico, e como é feito esse diagnóstico? Então, a gente quando fala em atípico, a gente abrange um leque grande de transtornos do neurodesenvolvimento, né. Isso. Então, assim, para cada diagnóstico, a gente tem um tipo de investigação.
né? Por exemplo, no caso da sua filha, que é a síndrome de Down, né? Isso, bem bebezinha, já deve ter sido visto alguns estigmas, algumas características físicas que fizeram pensar numa síndrome genética ou cromossômica, que é a trissomia do 21. Então, no caso dela, a investigação já parte desde o período neonatal mesmo, com coleta de exames, né? O cariótipo, que você deve Isso, ter o feito lá cariótipo. atrás. E aí depois vem o acompanhamento daquela criança que tem a trissomia do 21. E é importante a gente lembrar, quando a gente fala hoje de criança atípica, que nem sempre é um diagnóstico só, né? Por vezes existe o que a gente chama de comorbidades. Hoje a gente entende, inclusive, que algumas síndromes genéticas foram inseridas dentro de alguns transtornos do neurodesenvolvimento. Ou seja, a gente pode ter doença junto com transtorno, né? Ah, entendi. E aí, dependendo do que a gente está investigando, a investigação e o diagnóstico ele é direcionado para aquilo ali. A gente deu o exemplo hoje da trissomia do 21, né? Agora, por exemplo, crianças autistas, né? Que eu também atendo muito. Aí o diagnóstico ele já é de uma outra forma, mas a pergunta inicial que você falou sobre o diagnóstico precoce, né? É Precoce, muito isso. importante a gente trazer isso, porque ele muda o prognóstico, né? Que seria a evolução daquela criança. Quanto mais cedo a gente tiver esse diagnóstico, melhor, né? Por quê? Existe um fenômeno que a gente chama de plasticidade neuronal, né? Então, quando a criança ela é mais jovem, ela tem uma plasticidade neuronal maior, porque ela ainda não sofreu as famosas podas neurais. Então, quanto mais ela for estimulada, maior a capacidade dela aprender precocemente. Então, quando essa intervenção e esse diagnóstico é feito de uma forma precoce, o resultado e a evolução a gente costuma ver mais rápido também, né? Então faz toda a diferença daquela criança que teve um diagnóstico e começou a intervenção de uma forma já tardia, de repente já depois das famosas podas neurais. Então, assim, eu bato muito nessa tecla, né? Que intervenção e diagnóstico precoce ele pode mudar o roteiro, né? O prognóstico de vida e de qualidade de vida daquela criança. Eu vejo muito, doutora, na questão do autismo, no caso. É, o nível um, nível 2, nível 3 de suporte, Certo. né? Geralmente tem, às vezes, o nível 3 que é não oralizado, né, não fala. Aí tem o nível, às vezes tem o nível um com que tem superdotação, né? Pode vir ter o TDAH também, o TOD, ou às vezes também tem uma ansiedade. Sim. É, o autismo em si, ele pode estagnar, ele pode piorar, ou ele pode ter uma melhora? Isso, assim, dentro do seu conhecimento Sim. real? Muito relevante essa sua pergunta, né? Porque quando a gente fala dos níveis de autismo ou dos níveis de gravidade, eu costumo dizer que eles são mutáveis. O que que é isso? Hoje, nesse momento, aquela criança teve um diagnóstico de TEA, né, de autismo nível 2. Vai ser sempre assim? Não, e depende. Depende do que a gente faz a partir desse diagnóstico, das intervenções que a gente faz e aí sim do acompanhamento. Por quê? Da mesma forma que ela pode se tornar mais leve, e esse é o objetivo das terapias e da famosa intervenção precoce, se a gente não fizer nada e deixar, né, o famoso barco correr, Uhum. aquilo também pode se agravando, né? As comorbidades podem começar a aparecer, ansiedade, dentro de outros transtornos do neurodesenvolvimento, e aquelas manifestações clínicas ficarem pior. Ou seja, da mesma forma que a gente pode trazer isso para o mais leve, isso pode se agravar também. Então, os níveis eles são mutáveis, sim, dependendo da intervenção que a gente faz com a criança. É, a criança, no caso, a pessoa, né, com autismo, é porque assim, eu falo que a síndrome de Down eu domino, né? Como é meu sobrinho, eu não tenho muito, mas eu procuro estudar bastante porque eu lido com várias, Sim. né? Várias síndromes, deficiência, transtornos, e eu procuro tentar aprender um pouquinho, né, de cada, mas eu sei, entendo mais, falo com mais segurança em relação à síndrome de Down. Então, em relação ao Sim. autismo, eu tenho muitas dúvidas ainda. Estamos aqui É, para isso. por exemplo, o autista, ele tem essa rigidez, né? A grande maioria tem rigidez comportamental, né? Tem essa questão também da alimentação. É, qual é a importância, doutora, dessa questão dos tratamentos multidisciplinares, Sim. né? Em relação não só, né, tem o autismo, mas as deficiências, a importância, porque às vezes o pai e a mãe falam assim: "Ah, eu vou fazer tal terapeuta porque eu consegui fazer esse, mas esse daqui eu vou deixar um pouquinho pra". Qual a importância desse conjunto de terapia para essa criança? Então, quando a gente fala de autismo, a gente fala de um grande diagnóstico, de um grande grupo de crianças.
só que é um grupo totalmente heterogêneo. O que que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que tem crianças que têm mais sintomas, por exemplo, na linguagem, na fala, tem outras que têm mais no comportamento, outras têm mais sensibilidade auditiva ou de paladar. Então, assim, varia muito os sintomas. Por isso que o plano tem que ser individualizado, de acordo com o sintoma daquela criança. Então, também não adianta, por exemplo, seu sobrinho tem TEA, mas o meu colega também tem. O tratamento deles vai ser igual? Não. Não. São duas pessoas diferentes, independente do diagnóstico. E o diagnóstico e o tratamento, ele é direcionado para os sintomas daquela criança, né? Por exemplo, uma criança nível 3, como você falou, não verbal, e se tiver alterações comportamentais associadas, se beneficia de fono e psicólogo, de antemão a gente consegue dizer isso. Agora, as peculiaridades, os sintomas menores, isso a gente precisa destrinchar melhor aquela criança e direcionar o tratamento para ela. Então, também não é igual uma receita de bolo, receber o mesmo diagnóstico é igual para todo mundo? Não, é De forma diferente. nenhuma, é E diferente. no caso, essa pessoa, no caso, né, pessoa com deficiência, foi, procurou o tratamento, começou, teve o diagnóstico. Ele vai ter esse tratamento, né? No caso da síndrome de Down, eu sei que é para toda a vida, né? Ele vai ter esse tratamento, ter que ter esse acompanhamento neurológico para toda a vida? Provavelmente, né, a equipe multidisciplinar que ela cicla, né, mas assim, a gente enquanto médico porque as consultas com o médico geralmente não são todo mês ou Todo toda mês. semana igual são as outras equipes, né, os outros membros da equipe. Então, provavelmente ele vai ter que acompanhar durante a vida toda, mas às vezes vai ser uma vez no ano, hoje em dia eu já tenho paciente que eu atendo uma vez no ano, então isso é bem possível, mas é importante ele ser acompanhado de tempos em tempos, pra eu ter um olhar. Agora, a equipe que o acompanha, isso vai mudar de acordo com o momento e com a fase, com o sintoma que ele tá, né. É. E qual a dificuldade, assim, porque você lida com as crianças, né, adolescente, criança, e lida com a família. Qual a dificuldade maior que você vê em relação a, a esse contexto? Família, em questão do recebimento do diagnóstico. Porque eu vejo que quando recebe o diagnóstico, a família fica muito desestruturada, principalmente a mãe. Isso Sim, prejudica muito. sim, O que você observa em relação a isso, com a sim. dificuldade? Isso que você tocou é importante a gente dizer também. Eu fiz um mestrado com foco em autismo, né, então eu estudei essa parte também do cuidado e do cuidador. E Uhum. o que a gente observou é que, assim, grande parte dos casos, o cuidador é a mãe, né. É. O pai, às vezes, ele entra muito como apoiador, não estou falando 100%, Uhum. não estou generalizando, mas, assim, os estudos trazem isso pra gente também. E com isso, a fadiga materna e os transtornos maternos também são muito maiores, isso incluindo principalmente ansiedade e depressão. Então o que eu observo hoje, algumas mães, né, é muito atípico até como é que eu vou dizer, o recebimento desse diagnóstico. É, Porque algumas mães já chegam: "Ai, eu já sabia, eu só estava esperando por essa confirmação", que elas já tinham essa percepção. Enquanto a gente também tem o outro extremo, que entra na negação, não aceita o diagnóstico, vai procurar outras opiniões, né, o que também está dentro do esperado, né, porque somos seres humanos é. e é o que eu falo, né, às vezes a gente quando está grávida e vai ter um bebê, a gente faz planejamentos e não espera que ele tenha nenhuma dificuldade, que tenha nenhum transtorno. E quando isso chega, nem sempre chega de uma forma que a pessoa consiga lidar naquele momento de imediato. Ela precisa de um tempo maior para perceber, para aceitar aquele diagnóstico. Então, assim, não tem um N, né? Não tem um É, é, padrão, né, porque exatamente. pode. Tem pessoas que aceitam e entendem já na primeira consulta, e outras eu vou construindo esse diagnóstico com a família. Entendi. Por exemplo, eu, no meu caso, a síndrome de Down, né, foi como foi falado, eu descobri o diagnóstico da minha filha se deu no segundo dia do nascimento dela. O que também não é tão comum hoje em Não dia, né? porque eu descobri minha gravidez com 4 meses Ah, sim. de gestação, então eu não consegui fazer o exame, né. A morfológica, Isso, aquela para que dá para translucência ver, nucal, osso não nasal. consegui fazer, que eu tinha Sim. feito do meu filho, eu não consegui fazer, então ela nasceu de 7, prematura, mas nasceu Uhum. de parto normal. E quando eu olhei para ela, eu vi a diferença. Sim, Eu vi. Só que prematura, né, sim. tinha aquela coisa do prematuro, mas ela não era igual ao meu filho, Você já tinha né. Eu já percebido tinha algumas percebido algumas características. características. Uhum. E quando eu tive alta, que ela não teve, o médico e eu fui falar com o pediatra. Na época, o diagnóstico foi me colocado de uma maneira muito errada. Hoje em dia já tem uma preparação, nos hospitais tem um psicólogo, Sim. né, tem um assistente social. O pediatra simplesmente falou para mim: "Você sabe o que é síndrome de Down?" Eu falei: "Sei".
Aquelas crianças que fica babando. Então, sua filha não vai andar, não vai falar, tá aqui o nome dos hospitais, procura. É, complicado, né, para uma Então mãe receber, ainda mais dessa forma, né. e assim, prematuro, né, Sim, criança. sim. Eu também trabalho em neonatal, né, eu também sou neonatologista, embora hoje a gente esteja falando da outra Da área outra área. de atuação que é a neurologia infantil, eu também sou neonatologista. E assim, eu faço parte do grupo da rotina médica de um hospital, então a gente tem sim esse preparo hoje, igual você falou, né, a gente chama o serviço social, chama a psicóloga, conversa com os pais de uma forma o mais harmônico possível, né, porque não dá adianta a gente chegar, dar como um susto, é isso e vai. Não, a gente tá ali introduzindo um assunto, então a gente tem que pelo menos dar um norte para aquela família, né. É, eu acredito que a forma que é colocada essa questão do diagnóstico faz muita diferença em como essa mãe, essa família, né, eu falo mãe, né, porque eu tô falando assim por mim, como essa família vai, levar isso adiante. Sim, Como que ela vai receber? Porque para mim foi muito difícil. Eu imagino. aceitei a minha filha, claro que eu ia aceitar minha filha independente de qualquer deficiência, mas cai aquela questão, como que vai ser? Sim, O mundo, sim, porque a sociedade, ela ainda tem a questão de ser resistente com o que é diferente. sim, Então, o que ser da minha filha? Eu já pensava, porque assim, tem um bebê, quando você engravida, né, a pessoa olha e fala assim, né, o que a pessoa fala sempre? É que vem com saúde. sim. Então, quando nasce, que tem uma deficiência, assim, no caso de síndrome de Down, que vem acompanhado de algumas comorbidades, principalmente tinha medo da cardiopatia congênita, que graças a Deus a Rebeca não teve, ela Que é não muito comum precisou, também, né. né? É comum vir com outras comorbidades Isso. né, e Rebeca não teve, graças a Deus a única que ela tem é a questão da visão, né, que ela tem precisa usar óculos, que eu também. É, pode ser até de outro É, que etiologia, não né. tem nada a ver Aham. com a síndrome que meu filho também usa. E tireoide, que ela desenvolveu a partir dos 10 anos, né. Sim, que também é Porque mais comum na na criança que criança tem com síndrome de Down. síndrome de Down. Ela toma o remedinho dela e tudo bem. Mas não teve outras comorbidades, mas meu medo era esse, porque foi o que eu falei, a falta de conhecimento. Sim. Então assim, como médica, né, que lida com essas crianças e principalmente nessa parte neurológica, assim, como que você vê a importância do tratamento psicológico para essas famílias? Essencial, né, porque quando o que que a gente vê muito, e eu falo também, a gente tem que cuidar de quem cuida, porque quando a família adoece, a criança também adoece. E aí a criança tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, ela vai precisar ali de um grupo multidisciplinar, de várias terapias. Às vezes esses pais, eles chegam em momentos de fadiga, e aí eles já não conseguem enxergar os ganhos que aquela criança está tendo. E aí, às vezes, eu tenho que voltar, falar assim: "Olha, lembra disso daqui que a gente ainda não conseguia e hoje ela já faz? Isso daqui, isso daqui". Aí eles vão: "Nossa, é mesmo". Mas, ou seja, eles entraram num processo de introspecção e de tristeza que quando evolui eles já não conseguem observar mais. E principalmente nas crianças também, que no caso do autismo, né, eles também percebem quando o ambiente não tá legal, né, então eles também pioram do comportamento. Então hoje, se a gente pudesse indicar para todo mundo, a partir do momento que tem um diagnóstico do transtorno do neurodesenvolvimento, esses pais também poderiam e deveriam fazer uma terapia parental, principalmente para a mãe, isso seria o mundo ideal, ao meu ver, né. "Ah, mas eu não tenho nada hoje", eu sei, mas vai passar por muitas situações que vão demandar de você, né, e se tivesse esse apoio, psicológico principalmente, Uhum. né, eu acho que muitas das coisas a gente poderia, evitar. E a questão, doutora, né, questão do acompanhamento, né, que você falou multidisciplinar, a questão do tratamento, psicológico para as famílias. Mas qual é a questão, assim, de acesso? Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade no acesso, ainda muito preconceito no procurar, vamos colocar, uma neuropediatra, ser especializada na questão do cérebro infantil, né. Então, assim, é diferente você ter um tratamento com uma eh, pediatra ou com uma neuro, porque a neuro, por exemplo, ela vai me atender, eu sou adulta, vai atender, meu cérebro funciona de uma forma, eu sou adulta, né, eu acredito, Sim. assim, se eu estiver errada me corrige, mas meu cérebro de adulta é uma coisa, Sim, mas o e cérebro de e uma os criança transtornos e as doenças, elas são diferentes, elas são de acordo com a faixa etária, né. Eu, por exemplo, não atendo adulto, né, embora eu seja neurologista, eu sou neurologista infantil. Não que eu não possa, até poderia, mas eu não me sinto segura, porque eu estudei para o cérebro infantil, igual você falou, né.
Então, ao meu ver, sim, é muito diferente. E quando a gente estuda na faculdade de medicina, a gente vê também que os transtornos e doenças, eles são de acordo com a faixa etária. Então, assim, não existe, a criança é um adulto pequeno. Não, Não, é tudo é tudo diferente. diferente. Sim. E eu também vi, doutora, eu estava pesquisando, eu não sei se é verdade, mas quando uma criança tem o diagnóstico de autismo, geralmente, se ele for, o pai ou a mãe forem levar e fazer o diagnóstico também, for fazer essa investigação, geralmente um deles vai ter no caso, vai ter o autismo, Não é, necessariamente. ou não. Não, não necessariamente. Hoje a gente sabe que 25% das causas do TEA tem origem genética. Ou seja, 75%, que é a grande maioria, ainda não tem uma causa bem definida. E quando a gente fala origem genética, não significa dizer que veio do pai ou da Da mãe, mãe. né? Pode ser, por exemplo, o que a gente chama de uma mutação em de novo. Juntou aquele casal e teve uma alteração, e aí veio uma alteração genética que justifica o TEA, mas não necessariamente uma herança hereditária, né, hereditária diferente de genético. Então não necessariamente um dos pais vai ter autismo também, isso é Então, mito não, mesmo. isso é mito, né? Uhum, Então, mas, gente, aí tá vendo? É mito. Nem sempre que tem o TEA, o pai ou a mãe vai ter. sim, Então, assim, é o que mais se fala, né? sim. Existe Pode muita. acontecer, Pode claro, porque acontecer existe o também. fator genético igual a gente falou, né, É. mas não é uma regra, uma criança que tem TEA, o pai e a mãe, um dos 2 com certeza vai ter? Não, não é verdade. E já tem, doutora, hoje em dia, você falou que a questão, falou já que essa questão genética, já tem comprovado, porque antigamente a pessoa ficava falando assim, da onde veio o autismo? Uhum. Né? O que que é autismo? Da onde vem? Então, você já tem já, cientificamente falando, uma causa específica Uma para o única autismo? causa não. Não, uma única causa não. Não, a gente tem algumas justificativas e a gente entende que é multifatorial. Nesses casos onde a gente fala que a causa é genética, a gente faz exames genéticos e identifica que aquela criança tem risco de ter TEA porque tem alguma alteração genética, né? Mas a maioria dos casos a gente ainda não tem uma causa bem definida, né? É o que a ciência vem estudando para entender. É claro que a gente observou que na última década, principalmente, houve um aumento, né, exuberante do número do diagnóstico. Isso também não é justificado por uma única resposta. A gente também entende que são várias situações acontecendo. Hoje a informação sobre o autismo ela é muito mais disseminada do que há alguns anos atrás, né? Além disso, os critérios diagnósticos são muito mais bem estabelecidos. Hoje a gente permite, igual a gente falou no início, a criança pode ter síndrome de Down e ter autismo? Pode. Hoje a gente permite a sobreposição diagnóstica, né? Que antigamente também era separado. Além disso, o que que a gente observa hoje? Crianças que estão dentro do espectro, elas têm outros transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, não só uma síndrome genética pode estar associada, mas comorbidades do neurodesenvolvimento também podem estar associadas. Então, com isso, a gente também ampliou um pouco mais o leque de diagnóstico. E além disso, a gente não pode deixar de falar da epigenética, né? O que seria isso, de uma forma mais simples? O quanto o ambiente pode influenciar no desenvolvimento e na genética daquele ser humano. O ambiente pode influenciar nessa questão do ser humano, da genética do ser humano, o Sim, ambiente? isso é o que a gente chama de epigenética, né. Hoje em dia a gente é exposto a muitas mais coisas do que há 20, 30 anos atrás. Então grandes estudos estão sendo feitos em relação a isso, para entender o efeito dessa epigenética no desenvolvimento e no DNA das pessoas e se isso tem, né, relação com o TEA, né. Há pouco tempo saiu um artigo falando sobre BPA, que é uma substância presente em plástico, plástico de cozinha, Uhum. né, e refazendo a relação já disso com o espectro do autismo, né. Então, assim, o que que uma coisa externa pode estar influenciando naquela genética, ou seja, epigenética, e aí a gente justificar esse boom de diagnóstico, né. Claro que o que eu estou te passando são São estudos, são. sim, ainda a gente está engateando nessa parte, mas já existe muita coisa falando sobre isso, né. Então eu acho que a epigenética vai vir com o tempo nos justificar muitas dessas respostas. Doutora, uma da preocupação que eu tenho é que muitas pessoas chegam para mim e falam assim: "Ah, é porque agora só se fala em autismo. Ai, só se fala em autismo porque antigamente, né, antigamente existia, né, manicômios, né, tinha manicômios e muitas pessoas que tinham comportamento, né, foi o que nós falamos no início, o diagnóstico precoce. Sim. Antigamente essas pessoas não tinham acesso a esse diagnóstico e essas
terapias, né, Sim, multidisciplinar, sim, porque são as terapias, né, descobriu, sim, colocou para fazer as terapias, foi o que foi dito, vai ver se vai melhorar, vai estabilizar ou se pode piorar caso não tenha as sim. intervenções corretas. Então, é a importância desse diagnóstico. Mas o que acontece? Teve uma mãe que falou comigo, né? Que nós falamos aqui antes. O filho dela teve a dificuldade de conseguir o diagnóstico do filho dela, porque ela procurou os médicos especialistas e falou que só diagnosticava com 7 anos. É, Ela criança desistiu do e autismo, do né, do autismo, diagnóstico de autismo. e TEA. Então, assim, realmente, a partir de qual idade pode se diagnosticar um autismo, um TDAH, né, nessa criança? A partir de qual idade? 7 anos já é uma criança bem grandinha, né, quando a gente fala de diagnóstico precoce, é precoce mesmo. Precoce. Geralmente a partir de 18 meses, né, que seria 1 ano e meio. Mas tem crianças que têm umas características mais clássicas que às vezes nos permite até um pouquinho antes. Claro que a gente não vai fazer o diagnóstico num lactente jovem, uma criança de 1 ano, já que a gente tem que estudar socialização, linguagem, a gente não espera que essa criança tenha de fato uma linguagem tão bem, definida, né. Por isso que às vezes a gente dá uma margem maior, mas assim, 18 meses, a partir daí a gente já consegue fechar esse diagnóstico, ou seja, 5 anos já é um diagnóstico que a gente considera tardio. 5 anos já é um diagnóstico considera tardio. Sim, Então, seria no caso, se a mãe está observando, essa criança com alguns comportamentos, né, porque nem todos foi o que falou, nem todos são iguais, né. exatamente. Vai ter uns que vão ter um comportamento, mas tem algum comportamento que ele é mais, vamos colocar, que repete, tem essa repetição na grande maioria, vamos colocar assim, para poder a mãe, que às vezes está nos assistindo, tá nessa dúvida, de procurar. Às vezes só falta aquele gatilho, ela tá Sim. olhando assim, mas poxa, será que é coisa da minha cabeça? Porque fica muito isso, a pessoa fala: "Agora tudo é autismo". Uhum. Vai procurar, você tá arrumando história. Sim, Tem sim. muito isso, às vezes a mãe depois ela se sente culpada. Qual comportamento seria mais, assim, incisivo em numa grande maioria, não em todos, né, mas uma grande maioria que essa Sim. mãe possa observar o seu filho e ver: "Eu preciso procurar ajuda". É bem comum a gente ter o atraso da linguagem, da comunicação, né. "Ah, mas todas as crianças com TEA vão ter atraso de linguagem?" Também não, né. O que que eu sempre oriento? A criança, né, principalmente no primeiro ano de vida, o ideal é que ela vá no pediatra todo mês, Uhum. né. Existem marcos que a gente chama de marcos do neurodesenvolvimento. Existe um desvio padrão, que seria isso, né, vamos supor, caminhar, né. "Ah, meu filho caminhou com 10 meses, está dentro do esperado?" Sim. Ele caminhou com 1 ano e 6 meses, está dentro do esperado? Sim. Tem um desvio padrão tanto para mais quanto Quanto para para sim, menos. quanto para menos, desculpa. Agora, por exemplo, meu filho caminhou com 2 anos, está em atraso, então já tem indicação de você procurar. O mesmo serve para os outros domínios, linguagem, comunicação, comportamento. Então é importante a criança, principalmente na primeira infância, e aqui é importante a gente falar também do papel do pediatra, né. O pediatra ele vai te auxiliar nessas dúvidas e vai te dizer: "Olha, é o momento da gente procurar o subespecialista, o neuropediatra, né, porque não tá legal. Ah, doutora, mas eu por conta própria percebi que meu filho tá com atraso e tô achando ele diferente. Posso procurar também? Com certeza. A partir do momento que foi percebido alguma coisa que está fora do que a gente espera para aquela faixa etária, ou que se suspeita de atraso, leva, né. É o que eu falo, eu não só fecho o diagnóstico, eu afasto também, né. Uhum. Em alguns casos eu falo: "Não, isso está dentro do esperado, segue Fica com o tranquila. pediatra, fica tranquilo". Já fiz isso algumas vezes também, né, a gente precisa separar uma coisa da outra, mas é importante essa busca de uma informação, mas uma informação com ciência, né, porque senão: "Ah, mas o vizinho falou que ele pode ser isso e pode ser", aí tudo vira uma coisa só, né, e aí também o papel da gente estar aqui hoje, né, igual você falou sobre a importância da informação e eu também bato muito nessa tecla, informar é conscientizar. Então a gente precisa falar mais sobre isso, não é porque tudo é autismo, não, é porque eles precisam ter essa voz, né, porque ainda tem muito mito e muito tabu ao redor disso, então tá falando pouco, informação de qualidade, então a gente precisa trazer Trazer mais. informação de qualidade. Às vezes, doutora, eu vejo também muita dificuldade, às vezes, nos profissionais, né? Não generalizando, mas às vezes a mãe está procurando, como eu já tenho relato de várias mães que se deslocaram, que foram, e acaba chegando no profissional, o profissional, não, isso é coisa, para, isso é coisa da sua cabeça. Então, assim, qual a importância, assim, que você dá com o profissional que lida com essas pessoas, né, com essas crianças?
para atender essa família, para ter, né, fechar esse diagnóstico, vamos colocar, e trazer essa tranquilidade para essa família? É, aí é a importância de você procurar o profissional Profissional, capacitado, né, ou seja, aquele profissional que é especialista naquela área, né. Eu tô aqui hoje, mas assim, existem outros outros. Aham. neuropediatras ou psiquiatras infantis, né. E aí é importante a gente dizer que a cada especialização a gente ganha, né, ganha entre aspas, né, um RQE, que é um registro de especialidade, né. Então saber se aquela pessoa tem essa especialidade, né, isso é importante, isso vem da sua formação, né. É igual a gente falou no início da questão da residência, né, são 4 anos que eu fiz de residência, né, são 50 horas semanais, então assim, é um intensivo, né, para você chegar depois e conseguir falar, e não vou te dizer que eu sei tudo, quem sou eu, né, ainda estou estudando e cada vez mais para isso, mas é importante você procurar um profissional que esteja capacitado naquela área, porque hoje a gente vê muita divulgação também de informação que infelizmente, às vezes trazem mais desinformação do que informação, né. A gente sabe que a internet, as mídias sociais chegaram, com tudo e muitas das vezes ajuda, mas em outras a gente também vê muita coisa sendo disseminada e aquilo ali quando a gente coloca ali, é rápido, né, o alcance é muito rápido, e às vezes tem informações ali que não são de confiança, né. Então, procura o profissional que vocês confiem, estudem não, mas leiam sobre ele, vê a formação e aí sentiu confiança, leva, né. Mas aqui, eu concordo com o que você falou, a gente ainda tem muita dificuldade sobre isso, porque também não tem tanto profissional, principalmente no interior, que atenda, né, esse grupo de crianças. A gente ainda está aquém do que deveria em número de profissional por número de paciente. A gente enfrenta essa dificuldade sim, principalmente no interior, né, do Rio. Aí me leva até a próxima pergunta, que eu vi que você é bem ativa, né, nas redes sociais, né, nas mídias sociais, eu vi. E você falou assim: "Eu preciso começar", foi essa questão também de Sim. você ser mais ativa nas redes sociais? Eu nem sempre fui tão ativa não, tá, eu até tinha um certo bloqueio em ficar aparecendo muito, eu sou mais tímida, mas assim, eu percebi a necessidade, né, Uhum. igual você falou: "Ah, tem muitas pessoas já", igual a outra mãe falou: "Estava esperando para marcar uma consulta com Aham. você, mas eu não consegui". Então assim, é uma forma de eu tentar, né, de alguma maneira, passar um pouquinho, né, para frente dessas informações e de informações que tenham evidência científica, né, não tirei da minha cabeça, né. Vieram de estudos e estudos seguros. Então, aí, nesse momento, eu percebi as mídias sociais podendo usar ao meu favor e a favor também desses Das pessoas. pacientes, né? Porque me incomodava muito algumas informações que eu vi ali. Eu falei assim, gente, mas isso aqui não é verdade, por que que tá fazendo isso? Mas o que que eu estou fazendo contra isso? Aí eu pensei assim, só do meu consultório talvez seja pouco. Então eu preciso expandir para outras pessoas. E aí foi nesse momento que eu veio esse gatilho e agora eu tô começando a aparecer um pouquinho mais. É Como tu tá, né? é bom Porque eu tenho porque uma filha tem uma pequenininha filha também. pequena, consultório, né, e Não. especializações para poder cada Sim, dia sim, mais passar, né, uma informação, um bom atendimento. sim. E essa questão, eu fico muito assim pensando, as pessoas às vezes me questionam muito, dessa questão realmente desse aumento na questão do diagnóstico do autismo. Eu reparei que depois da pandemia cresceu mais, né. Eu não sei se deve ao caso da 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 família ter ficado mais tempo dentro de casa, porque a nossa vida era muito corrida e na pandemia todo mundo parou, deu uma Sim. sossegada, né. E alguns E comportamentos começaram a ser mais observados, né. isso, então você acha que isso teve também colaborou de alguma forma para que esse diagnóstico. Sim, acredito que sim. Mas o que a gente percebeu também durante a pandemia foi um atraso de fala que a gente entendeu como constitucional, ou seja, ele não era decorrente de nenhum diagnóstico, mas aquela criança, a partir do momento que ela ficou ali, né, privada de socialização e de estar com os pares, ou seja, crianças da mesma idade, ela desenvolveu algumas limitações relacionadas à linguagem. E aí a gente acompanhou essas crianças, acompanha ainda, né? E nem todas estão dentro do espectro, né? Algumas eram só atrasos que a gente estimulou e ela voltou para a curva ali do que a gente espera para a faixa etária. Então a gente também tem
essa balança, né. Teve o atraso de fala, que não é só o autismo, e a gente percebeu também que com a criança, mais tempo dentro de casa e com os pais observando mais aqueles comportamentos, eles procuraram mais cedo. Entendi. E, por exemplo, doutora, eu tenho um caso da questão do diagnóstico tardio, né. Tem pessoas que hoje em dia estão fechando diagnóstico, inclusive adolescentes, com 14, 15, 18 anos. Sim. E qual é a questão, doutora, da superdotação? Porque tem mães que ficam felizes quando recebe o diagnóstico, o filho tem uma superdotação, é superdotado, tem um bom QI e tal, aí tá no nível 1. Mas eu vejo que essa questão do nível, que isso aí eu estava pesquisando, isso aí vai até ser banido, né, a questão dos níveis, né, nível 1, Na nível verdade, vai mudar a vai mudar forma a de forma de dizer, dizer. mas o O contexto é contexto, então, bem parecido. vai continuar, é Basicamente sim, autista de co de de autofuncionamento. autofuncionamento. Então, Mas é é diferente da superdotação, isso é importante a gente falar, porque a superdotação ela não é um diagnóstico, ela é uma característica daquele indivíduo, né. aham, Ou seja, aquela pessoa que tem excepcionalidade em alguma área do seu desenvolvimento, né. Ele é muito bom em alguma área do desenvolvimento. Nem todas as crianças que têm um QI acima da média, que têm essa excepcionalidade, eles estão dentro do espectro, às vezes é só uma característica dele de ser superdotado, né. Isso também é outro mito que a gente vê muito, né: "Ah, todo nível 1 ele é superdotado?". Não, é, não é porque assim. assim, porque a gente vê isso, você vê que a maioria das séries que retratam os É, autistas nível 1, retratam, eu já vi umas 3 ou 4, sim. retratam como mega inteligente e assim, e nem sempre é assim. Não, nem sempre é assim. Existe inclusive o que a gente chama de savanismo, que é exatamente isso. Uma pessoa que ela é mega inteligente, ela também pode estar ali dentro do espectro, mas ela tem um hiperfoco muito bem definido e naquela área ela é muito boa, mas ela também tem as características do espectro. Diferente de uma outra pessoa que tem a superdotação, né, ou o QI acima da média, e não tem as características do espectro. Então, assim, são coisas diferentes que podem se sobrepor. Ou seja, nem todo TEA nível 1 é superdotado. Isso é um mito. Pelo É um contrário, mito, né. é mais frequente que eles tenham dificuldade cognitiva do que altas habilidades, né. É só que como o que é divulgado nas mídias, igual você bem falou, série, né, Netflix tem alguns, Tem. é sempre dessa maneira, tem esse pensamento: "Ah, ele é nível 1, então ele é superdotado". Não, nem sempre. É, porque eu já vi, autista que tem a nível 2, mas ele é mais funcional até do que o nível 1. Exatamente. Eu E já vi. e os níveis, eles são, categorizados de acordo com a funcionalidade mesmo daquela criança. Não é só a cognição, porque, por exemplo, ele tem um hiperfoco em planetas, sabe tudo sobre planetas, coisas que a gente nem imagina, mas a funcionalidade dele ainda está aquém, ele ainda não se alimenta sozinho, ainda não consegue, ficar sem a mãe na escola. E aí, ele é nível 1? Não, não é porque ele é exímio em uma área que ele é nível 1. O nível, ele é de acordo com a funcionalidade da pessoa, E e não e com a inteligência. também falam, tem muito a questão do TOD, né. Uhum. O TOD, tem a criança que tem o TEA e também tem o TOD. E eu conheço uma mãe e ela fala comigo, é muito difícil. Sim, o TOD, às vezes, ele é muito mais difícil que o TEA, que é o transtorno opositor desafiador. Isso, ela fala, ela é tão difícil, aí é difícil saber o que quando é questão do TEA Sim, e quando tá a questão do TOD. E na escola é mais difícil essa intervenção na escola, e fica difícil para ele estudar, porque na escola existe uma regrinha, tem tudo aquilo, todo aquele sistema, ele ainda está na fase também é pequeno, tem seus 4 anos, então é difícil. Ela falou comigo, ela falou: "Micaela, é muito difícil". E eu não entendo, as pessoas acham que eu não dou limite ao meu filho e tal, mas ele se joga no chão, às vezes se eu disser não para ele, se joga, ele quebra, ele me bate. sim. Isso aí é realmente, doutora, porque para as pessoas que estão nos assistindo que não conhecem, né, o que que é TOD, é que às vezes vê a criança e fala assim: "Ah, pirraça, a mãe não tá dando educação a essa criança". Sim. Então, assim, é bom estar com um profissional para estar falando para essas pessoas que realmente a mãe está fazendo o possível, busca os atendimentos, mas realmente Sim, a criança pode ter tem a crise, seus tem seus momentos de momentos de alta. crise, né, e onde desregulou por de alguma forma, algum gatilho, e aí a criança pode ter as crises, né, isso a gente vê também no dia a dia. A gente não pode também romantizar
Porque para as mães também não é fácil, né, é terapia, é a criança, é a família, e por vezes, mesmo com tudo isso, a criança ainda vai ter umas crises de escapes, e não é porque ela não tem educação, é porque ela tem um transtorno do neurodesenvolvimento. Então isso também é importante a gente dizer, sim. E eu também, doutora, conheço, tem adolescente, no caso, nível 1, eu fico vendo que essa questão do nível é muito interessante, vai muito além. A criança que tem o nível 1, ela, vamos colocar, pros atípicos, ela, vamos colocar, ela não se encaixa ali, porque ela, vamos colocar que ela é muito típica, muito normal para estar ali. E ela já não se encaixa nos que são típicos, porque ela é muito atípica para estar ali. Então essa criança fica nesse meio. Às vezes é um grupo negligenciado, né. É silenciado. E eu vejo que isso aí acaba gerando, eh, no caso, na parte, né, que você faz esse atendimento, isso pode gerar nessa criança ou nesse adolescente, essa falta de se encaixar, uma ansiedade, Com uma certeza, depressão. com certeza. Inclusive é bem comum, né. É aquilo, né, a criança que ela tá dentro do espectro, ela pode ter outras comorbidades igual a gente falou, inclusive ela tem mais predisposição de ter. E aí se a gente pega, por exemplo, igual você falou, um adolescente, que já é uma faixa etária onde tem outras questões acontecendo, inclusive hormonais, de se entender como pessoa no mundo, né, tá ali entre o ser criança e o ser adulto, ou seja, já tem várias outras coisas acontecendo. E aí, além disso, ele passa por uma exclusão ou um silenciamento, né. A chance dele desenvolver ansiedade ou depressão é muito maior, e é bem comum, inclusive, infelizmente. Doutora, o que que, assim, como ser humano, né, e como doutora, né, especialista, né, de lidar com essas pessoas, com essas crianças e adolescentes, o que você acha que falta para que a gente realmente consiga, que essa causa seja mais difundida e mais entendida mesmo, de fato, para que as pessoas tenham mais acesso à informação. O que está faltando, que você acha, na sua opinião, que tem faltado? É difícil essa resposta, né, porque não vou te conseguir te dizer uma única coisa, né, a Aham. gente consegue ver vários pontos que poderiam estar melhores, né. A própria informação, igual a gente falou, uma informação de qualidade. A gente nem sempre vê campanhas ou isso acontecer de uma forma positiva para o grande público, né, para a grande massa. Em relação a políticas públicas também, eu acho que está muito aquém do que a gente gostaria. Então são várias áreas que a gente ainda está bem que engatinhando ainda, né. Mas eu tenho esperança de que isso vai melhorar, porque já melhorou muito, né. É. Hoje a gente já fala muito mais do que há algum tempo atrás. Então não é porque tudo virou autismo, ou porque tudo virou transtorno, é porque as pessoas têm se conscientizado. Mas isso eu tenho visto que ainda tem sido um trabalho ali de formiguinha, né, que é o seu papel aqui também, de informar, de trazer informação. Então eu acho que falta isso ainda, né, mas eu tenho essa esperança de que isso a gente vai chegar lá. Eu acredito que nós precisamos muito, que as pessoas, né, aprendam, entendam que é necessário falar sobre isso. Sim, Acho que quando a gente fala, quando a gente divide informações, acho que a gente acaba até se curando, se ajudando, sim. porque o maternar típico não é fácil, né? Foi o que você falou, não vamos romantizar. Às vezes, mesmo com todo tratamento, com todo acompanhamento que é feito, né, multidisciplinar, a mãe luta, corre atrás, consegue, faz, Sim, mas às vezes por um lugar diferente no ônibus, a criança entra em crise. sim, sim. Porque trocou o professor, a criança entra em crise. Porque às vezes na merenda foi um lugar diferente que ele está acostumado, ele É entra um em crise. desafio diário, né. Por isso que eu falei a questão da gente não romantizar, porque realmente é uma luta, não deixa de ser para essas famílias, né, de tentar esse lugar que às vezes a gente não tem a inclusão da forma que a gente gostaria que fosse. Então é importante a gente falar e ir conscientizando para que isso fique cada vez mais leve, né. Esse eu acho que tem que ser o nosso objetivo também. E eu, assim, eu acredito que trazendo, o Fala Típico, a gente trazendo profissionais, a gente se junta, né, para trazer profissionais realmente sérios, pessoas que entendam e que vivam e entendam essa causa, para a gente poder falar para as pessoas assim: "Gente, procure os profissionais corretos". Tentem, até me dispus, né, alguma mãe que estiver passando por alguma dificuldade, ou seja, psicológica, não saiba como procurar, ou procurar um médico, chama a gente no Instagram, a Lili está aqui nos bastidores, que é ela que cuida do Instagram,
chamar para tirar dúvida se for Sim, necessário, sim. procurar os caminhos que elas têm que percorrer para não ficarem perdidas, porque eu vejo que às vezes quando o diagnóstico chega, algumas mães já estão atrás do diagnóstico para fechar esse laudo, para conseguir algumas coisas, mas outras meio que caiu de paraquedas. Sim, sim. Então é muito difícil E aí daí a importância de estarem inseridas também nesse grupo, né, de mães demais. atípicas, que a linguagem é bem semelhante, algumas já passaram por aquela trajetória, então já têm informações também mais pertinentes a oferecer, então isso é uma outra forma também da gente conscientizar, né. É, eu acredito muito, assim, que a gente precisa ainda ter muitas campanhas, né, tem o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é um dia que precisa ser falado. Aí as pessoas falam: "Ah, hoje tudo é autismo", eu falo: "Não, o autismo ele trouxe uma luz para as outras deficiências", Sim. porque são muitas deficiências que existem, Precisam ser vistas também, que né. precisam ser vistas. Tem várias, né, comorbidades, tem doenças raras que ainda Uhum. ainda tem síndromes raras que eu não consigo nem falar o nome. Sim, sim, Estão aí. sim. Então a gente precisa ficar atento, a todas essas deficiências, não só olhar para o autismo, mas sim olhar para todas as deficiências como um Pessoa com todo. deficiência, Isso, a né. pessoa com deficiência como um todo, Sim. né, e entender que essas pessoas também precisam ser vistas, mas o autismo trouxe essa luz para a Uhum. questão das outras deficiências e olhar: "Para aí, a gente precisa falar sobre isso". Sim, sim. A gente precisa se conscientizar em relação a isso. E eu acredito que a gente está encaminhando. E outra pergunta, como nós estamos no, né, nós estamos em Araruama, interior do Rio de Janeiro, né? Porque para quem está nos assistindo, que não é só de Araruama, Araruama é uma cidade no interior do Rio de Janeiro, gente. E aqui, os atendimentos que você faz, a grande maioria são autistas ou tem outras deficiências e comorbidade que você também faz esse atendimento? É, eu enquanto neuropediatra atendo todas as outras, alterações do neurodesenvolvimento, né, inclusive doenças mesmo propriamente ditas, igual você falou, síndromes raras, doenças genéticas, epilepsia, mas os transtornos do neurodesenvolvimento, eu acho que talvez por eu ter feito também o mestrado com tese em autismo, as pessoas acabam me procurando mais para isso. Então hoje a minha demanda maior eu acho que sim, são de transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente de TEA, mas eu também atendo as outras As outras coisas. coisas também. A questão da epilepsia, doutora, a epilepsia era falada antigamente, as pessoas tinham muito preconceito em relação à epilepsia. A epilepsia, ela, se for, porque a epilepsia tem uma crise, a pessoa pode ter uma crise, né? Se ela não for tratada e ter essa crise, essa pessoa pode ter perda na questão de algumas coisas dela, tipo, ela começar a ter. Cognitiva, sim. Então, Existem diferentes tipos de crises epiléticas, né. Inclusive a gente hoje tem as classificações, né, da ILAI, que é a Liga de Crise de eita, travou aí, vocês vão dar um jeitinho aí. Tem a ILAI, que é a classificação das crises epiléticas, e aí a gente categoriza o tipo de crise e depois a gente estuda aquela etiologia também. Ah, é uma causa genética, é um tipo de crise mais comum na infância, na adolescência, na lactância. Então, assim, os tipos de crise nos direcionam para o tratamento e também para o diagnóstico da causa da crise, né? Porque, por exemplo, existem crises que são benignas, né? Há convulsões febris, epilepsia rolândica, que também a gente às vezes não precisa tratar com medicação. Então, quando a gente vai tratar as crises, a gente também precisa de nome e sobrenome, né? Então, quando a gente fala no grande nome epilepsia, é a a doença. doença. Mas o tipo e a causa, a gente precisa destrinchar para poder ser mais assertivo no tratamento. Então a epilepsia ela é uma doença, né? Sim, É ela uma não é um doença, não transtorno, é um ela é transtorno, considerado é uma considerado doença uma mesmo. doença. E respondendo à sua pergunta, sim, uma criança, né, que tem crises de escape sem tratamento, ela pode ter sim alguns atrasos motores, cognitivos, então a epilepsia precisa de tratamento, na maioria A das vezes. epilepsia precisa de tratamento. E também, doutora, eu também ouço falar, né? Isso surgiu muito depois esse nome, não sei se eu que aprendi tarde. A questão falei, né, do TEPAC? TEPAC, TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Sim. Você já teve, assim, atendeu alguma criança que tem autismo e que já tem esse transtorno de ansiedade generalizada? Sim, sim. Na verdade, a TAG é a sigla É da a sigla da ansiedade. ansiedade. Isso. Lá naquele CID que eu falei anteriormente, né, que é o Código Internacional de Doenças, é TAG. Aí o TAG pode ser leve, moderado ou grave, mas é sempre transtorno de ansiedade generalizada. Uhum. Claro que existem outros tipos de ansiedade de separação, enfim. Mas a sigla TAG, ela não é tão nova, não. É só porque ela tá mais conhecida agora, né? Antigamente falava só ansiedade.
Mas é pela igual o ansiedade. TEA para o autismo, Ah, né, basicamente, são sinônimos, só que um é a sigla e o outro é o nome. minha filha nos bastidores, gente. É, porque tem no caso, TAG, ansiedade, né? E assim, essas crianças, você falou que atende até 16 anos. Uhum. É, essas crianças também chegam, que têm autismo, algumas outras comorbidades, com depressão, e você já reparou que a questão do contexto que ela vive, do ambiente? Sim, com certeza. Às vezes, o sintoma ou a queixa, ele é mais da comorbidade, por exemplo, da ansiedade, da depressão, do que do próprio TEA. Isso acontece. Às vezes a gente tem que tratar, fazer medicação para comorbidade, nem é para o autismo. Então, sim, é principalmente adolescente. Principalmente A adolescente. gente vê mais essa associação. E você, como faz esse atendimento, você observa que a questão da escola dessa criança, porque você falou que tem um plano individualizado para cada um, né? Sim. Para ver. Então, acredito que você veja só essa questão da escola, de como é tratado na escola, isso impacta muito a vida dessa criança, desse Sim, porque adolescente? o que que a gente entende, né, a gente adulto, nossa carga horária maior hoje é o quê? No trabalho. Trabalho. E da criança é escola e casa. Então é um tempo grande que ela fica ali, 5 horas do seu dia, algumas é até integral. Então o tempo que ela está ali, com certeza impacta no desenvolvimento dela. Então sim. Eu já observei que, assim, a Rebeca ela estuda, né? Ela tem, a rotina dela da escola, e na escola não tem só ela, tem outras pessoas também, outras crianças com deficiência. E às vezes tem aquele impacto, né? Porque a criança ela não entende. Eu digo que a criança não nasceu preconceituosa. Uhum. Ela vai se tornando de acordo com o ambiente que ela vive, né? E a Rebeca ela é muito bem resolvida em relação a quem ela é, né? Eu tenho síndrome de Down, ela sabe, eu explico, ela Sim. sabe, ela é bem resolvida em quem ela é. Mas eu vejo que tem criança que ainda tem vergonha de falar que o que ela é, com medo Sim. dos amiguinhos ao redor. E isso aí, eu vejo que acaba trazendo um prejuízo muito sério para essa criança, psicologicamente falando. Uhum. E eu tenho visto cada dia, né? Você faz atendimento até 16 anos, acredito que você tem visto muito mais criança sendo encaminhada para psiquiatra, Sim. Sim. né? Para psiquiatra. E o número de criança que vai, assim, faz atendimento psiquiátrico com intervenção medicamentosa é grande. É, também. É assim. Eu também atendo essa parte, né, de ansiedade. Então, Ansiedade. até porque é aquilo que a gente fala, né, a gente vê a criança como um todo, e às vezes ela tem essa comorbidade, ela não tem o autismo sozinho, em alguns casos, e aí a gente tem que tratar, por vezes, a comorbidade. Então, hoje em dia, o número de ansiedade também cresceu muito, tanto infantil quanto de adolescentes, né. Esse N, ele aumentou muito na última década também, né. A gente vê uma sociedade adoecendo, mas não é só adulto ansioso não, criança também. Tem aparecido inclusive cada vez mais cedo, né, que a ansiedade antes, né, se a gente for fazer uma linha do tempo aí, ela aparecia de uma forma mais tardia. Hoje a gente tem visto isso aparecer mais cedo. Você acha, doutora, que a questão do uso de tela tem gerado muito nessa criança, nas crianças? Estou falando assim em si, porque hoje eu vejo muita criança com Sim, joguinho, tá no restaurante, você vai lá ver a criança no joguinho. Você tá num transporte público, outra criança lá no joguinho. Influencia isso aí mesmo, sim. essa questão da tela, no desenvolvimento da criança? Influencia. Não só eu acho não, a ciência Na também acha. ciência, né? A gente já sabe que tem associação com atraso de linguagem, se a tela for oferecida muito cedo, principalmente antes dos 2 anos. O que a sociedade recomenda é que seja tela zero até os 2 anos e depois com moderação, né, aí de acordo com cada faixa etária. Isso a gente já vê uma realidade totalmente diferente, né, às vezes é um bebezinho já tá ali com o telefone ou com o tablet na frente. E hoje a gente está colhendo alguns frutos dessa tecnologia, né, sendo usada ao nosso desfavor aí, entre aspas, porque além dos transtornos estarem aparecendo mais cedo, a gente observou também, a maior prevalência de tiques motores sendo aparecido mais cedo, e vai ser, fazendo uma linha do tempo, é a primeira, população onde os filhos vão ter um QI menor do que o dos pais. Isso já é o impacto também da tecnologia ao nosso desfavor, né. Então, assim, vários estudos têm sido feitos sobre isso. Há pouco tempo, inclusive, no congresso de pediatria, foi abordado muito isso, falando com os pediatras, para poder continuar repassando isso para as famílias, porque isso está sim gerando impacto negativo. Que eu já vi caso de criança
quando você tira, já vi criança, assim, ela não tem, na criança que nem tem nenhum transtorno, não tem nenhum, Sim, a criança tá com o celular, a mãe tira, a criança, acabou a criança. sim, já tem alguns estudos falando sobre abstinência tecnológica e o quanto aquele a criança pode, manifestar isso de forma comportamental. É porque, eu lembro que na minha infância, Sim, a gente usava muita imaginação. A gente conversava exatamente. sozinho, É. tinha a questão do desenho. E hoje não precisa criar, né, tá tudo pronto ali, oferecido, e isso atrapalha muito um cérebro que tá em desenvolvimento, né. Assim, o que também queria, né, saber, como tem a Rebeca, que eu faço essa questão. A Rebeca, eu gosto de trabalhar muito em casa, trabalho muito em casa com ela, apesar de ter no Sim, acompanhamento, eu acho que é um em continuo, casa, tem que ser. ela tem que eu acredito muito na independência dela como ser Sim, humano, não só uma independência, de ler e escrever. Eu acredito que a independência vai muito além de ler e escrever. sim, a autonomia É a dela, né. autonomia dela, ela precisa saber. Então eu ensino ela a fazer biscoito, eu ensino ela a fazer pão. E essa questão da autonomia da criança, eu vejo que às vezes esse cuidado que os pais têm, você acha que prejudica muito? Porque tem um filho com necessidades especiais, vamos botar uma pessoa com deficiência. A tendência nós, dos pais, é a gente proteger. Sim. Né. Então você já teve casos, assim, que às vezes a mãe protege demais, isso acaba atrapalhando a intervenção que é feita com a equipe multidisciplinar, para que essa criança venha realmente ter o rendimento que ela precisa? Já Sim, sim. A gente hoje em dia fala muito sobre educação positiva, né? Mas a educação positiva é diferente de educação permissiva. E sim, a gente às vezes observa a família querendo criar ali, né, aquela bolha, não deixar, e aí quando começa a puxar muito, ai, troca de terapeuta, eu não tô gostando dessa. Mas às vezes acontece também. A gente entende que é inato isso, às vezes, da mãe de querer proteger, mas é importante também a gente, enquanto profissional, orientar sobre isso. Olha, é necessário, às vezes é necessário inclusive mexer na ferida para que a gente consiga tratar aquela área ali. Mas às vezes a gente pega alguns casos assim. é, porque a Rebeca, ela é assim, eu falo com a fono dela. Se você falar com a Rebeca assim: "Rebeca, olha, faz exercício tal", ela não vai fazer. Ela Uhum. tem muito essa questão da voz, Sim, sabe. Então, assim, eu falo para os professores, eu falo para terapeuta, porque se falar assim com ela: "Rebeca", ela vai continuar fazendo. Aí ela vai olhar para você e falar: "Você é tão linda". Aí você: "Meu é amor", desviar o foco, vai né. desviar o foco. Mas se você falar com ela: "Rebeca, eu tô falando com você, faz". Sim, Porque a criança tem muito isso de a voz de ouvir a comando. voz de comando. Sim, Então, se a gente, deixa fazer tudo também, também não é um bom não caminho. é um bom caminho. A gente não está falando de você ter uma educação autoritária, Não, né, não. mas é importante o papel do pai, da mãe e da criança. Quem impõe o limite é o O pai e a pai e a mãe, mãe. porque a criança ainda não conhece os limites, então ela precisa de ter aquele educador ali, o responsável para fazer essa intervenção. E por vezes ele necessita também dessa voz de comando. Então, deixa fazer tudo, porque, né, tem Acaba alguma dando necessidade isso. especial e aí vamos deixando como uma forma de ponderar. Isso também não é um bom caminho, porque a vida não vai ser Não dessa vai ser dessa maneira, e a maneira. gente tem que preparar ele, igual você falou anteriormente, para ser independente e ser autônomo, né. Porque eu fico pensando, doutora, daqui como que vai ser na sociedade daqui a 10 anos? Porque tá tendo os diagnósticos, né, estão aí, as pessoas com deficiência estão aí na sociedade. Como que vai ser no mercado de trabalho? Sim, Se nós não nos conscientizarmos, criarmos políticas públicas adequadas, sim, né, porque se essa pessoa com deficiência for verdadeiramente estimulada, receber todo aquele suporte que ela precisa, ela vai poder somar na sociedade, sim, né, vai ter um potencial vai ter um muito maior. potencial. Então, assim, o que eu preciso, eu falo com a Rebeca: "Rebeca, você precisa fazer tomar banho sozinha". A Rebeca é autônoma, tomar o banho dela sozinha. A Sim, única coisa que ela não faz sozinha é pentear o cabelo, porque é muito cacheado e ela sim, tem mas o re dificuldade tem ainda. dificuldade. Mas isso aí, o resto ela faz tudo. Porque eu tô criando uma pessoa para o mundo. Sim. E eu tô criando ela para eu ser desnecessária. Quem dera se os pais fossem eternos, né, Quem mas a dera. gente sabe que não é assim que funciona a natureza da vida. Então é importante a gente preparar essa criança para o dia seguinte, né, para o amanhã. E a gente tem visto, como o número de diagnóstico cresceu. Infelizmente a gente ainda não tem o acompanhamento disso pelas políticas públicas igual Não tem. deveria ser, né. Acho que isso também é algo que precisa mudar.
para um médio prazo, né, porque as coisas estão E mudando. precisa mudar sim, porque as coisas estão acontecendo, essas pessoas estão nascendo, Sim, estão sendo diagnosticadas, está chegando esse diagnóstico, e o que fazer com essas pessoas? O que vamos fazer daqui a 10 elas anos, daqui a precisam 15 ser anos? inseridas, né. Elas precisam ser inseridas, então a gente precisa cada dia lutar, é o que eu falo, o Fala Típico é para isso, é para mostrar assim: "Nós estamos aqui, hein, Sim, ó, nós estamos aqui, a gente não vai desistir não", sim. né, aquele ditado: "Quem não é visto não é lembrado", Sim, né, sim, nós estamos aqui, nós existimos. sim. Então eu também acho muito importante, não sei qual é a sua opinião, da questão do censo, de ter um censo, porque eu não sei qual foi a última vez que teve um censo sobre a questão nosso acho que o último foi nos Estados Unidos, se eu não me engano, É que americano. é americano, que veio essa Inclusive a pesquisa. estatística que a gente tem é do CDC e ele é americano. Nossa Ela visita passando ali, ilustre. visita ilustre indo ali. Aí, o CDC, né, é Isso, americano. é. Então, para você ver quanto tempo E a gente não tem uma estatística a gente brasileira não ainda. tem estatística. E a gente precisa dessa estatística até para elaborar políticas Com públicas, certeza. porque como você vai fazer uma política pública se Se o você básico a gente ainda o não básico a tem, gente não tem, a gente não sabe a quantidade de pessoas. estatística, né, e pra gente estudar epidemiologia a gente precisa de estatística. Como que faz? É, então e nisso a gente realmente está bem atrasado ainda, né. E a gente, na questão do, né, da questão da pessoa com deficiência, é até bem evoluído, né, tudo muito bem evoluído no papel, No papel. mas na prática nós somos muito atrasados, Sim. né. Eu pesquiso muito, eu estava pesquisando, em Israel tem um centro de atendimento top, né, acho que é em Tel Aviv, que Uhum. atende as pessoas com deficiências adultas, Sim. capacitando-as para o mercado de trabalho. Isso. É lindo. Sim. Israel é muito menor. É, exatamente. E olha o que o país está Ou fazendo. seja, a gente consegue ver que é possível, mas, precisa ter um movimento a esse favor, né. É, precisa ter vontade, É, ter coragem e ter pessoas que queiram fazer diferente. E a gente ter sim, mais união, porque a gente acaba olhando, cada um olhando a sua dor, olhando a sua bolha, olhando e acaba esquecendo de olhar como um todo. sim. E é isso que a gente precisa fazer, tanto os familiares, né, com os profissionais, se unir com os profissionais e falar assim: a gente vai fazer diferença, vamos mudar e vamos trazer o diferente para dentro da nossa cidade. É Né? isso, é sobre isso. Apesar de ser uma cidade pequena, mas eu acredito Sim, que a gente ainda vai ser muito visto aqui essa isso cidade aqui, eu aí. acredito Vai nisso, eu tenho sim. fé. Gente, eu quero aqui agradecer, né, quero agradecer muito, gente, eu tenho muita dúvida aqui, se deixar eu vou ficar aqui o tempo todo, que eu tenho olha, tô aqui perguntando várias coisas. Eh, eu quero agradecer muito a presença, por Obrigada a vocês. ter conseguido, assim, esse tempinho para estar aqui conosco, dividindo a sua experiência, porque eu Sim, acredito muito na questão dessa de expandir conhecimento, conhecimento liberta. é isso. Então essa questão de você estar cedido o seu tempo para nós, isso aí não tem preço pra gente. E eu queria que você deixasse suas considerações, o que você gostaria de falar para os nossos telespectadores, aí que pode falar sobre essa câmera aqui, Sim. e falar para eles um pouquinho, né, das suas considerações. Tá. Primeiro eu queria agradecer, né, por você ter me convidado, a gente tá aqui falando um pouquinho de um assunto que é a meu dia a dia, né, o meu cotidiano, então é algo que eu me sinto também confortável em falar, e relembrar o que a gente falou aqui no início, né, gente, informação é conscientização, então assim, se cada um fizer a sua parte, a gente vai ver a diferença, né, o que eu falei no início também é um trabalho de formiguinha, mas várias formiguinhas juntas trabalham mais rápido, né. Então a gente também precisa desse apoio, né, da sociedade, tanto atípica quanto da típica também, né. Exatamente. A questão do orientar o seu filho também, que é típico, como receber uma criança atípica na sala de aula. Parece que é pouco, mas já faz muita diferença. Como receber uma criança atípica num aniversário, numa festinha, né. São coisas que são pequenas, mas que a gente consegue trabalhar desde cedo para tentar, fazer uma sociedade menos preconceituosa, com menos tabus e menos mitos, né. Então, assim, deixo aqui novamente meu agradecimento. Contem comigo para o que vocês precisarem e me coloco à disposição se tiverem mais dúvidas aí, só perguntar que depois eu vou respondendo. Aí, gente, eu já gostaria de pedir para que vocês sigam lá a doutora Tiara no Instagram. Lá vocês vão tirar muitas dúvidas, a gente pode ter certeza. Já Hum, tirei muitas coisas lá no Instagram. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que, de antemão, nos apoiaram, abraçaram esse projeto, que é o MS Estúdio Sublimação, que é o responsável pelas nossas canecas. Lá eles fazem trabalho incrível. Inclusive, estão fazendo teste de sublimação na carteira. Você quiser sua carteira lá personalizada com seu nomezinho, vai lá.
Também somos parceiro, cadê diretor? Cadê? Aqui. Microlins Araruama. A Microlins Araruama é um dos nossos parceiros, abraçou a causa, é um dos nossos patrocinadores. E a Microlins está lá, você pode levar o seu filho, que eles vão ser bem-vindos. Seu filho é atípico, quer fazer um curso para ser inserido no mercado de trabalho, lá eles vão te capacitar. Inclusive, já tive lá, dei uma mentoria na Microlins de como lidar com as pessoas com deficiências e seus familiares, né? E eles estão muito abertos a essa causa. A Luciane da Silveira, né, advocacia e consultoria jurídica, que está conosco também, nos ajudando nessa causa, fazendo com que o Fala Típico siga firme e forte. Gente, eu quero agradecer a você de casa, você que esteve conosco, que está conosco nessa caminhada, atrás, procurando informação, procurando respostas. Nós estamos aqui para isso. Qualquer dúvida, chame no Instagram, nós estamos também no Facebook, no Spotify. Já curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber notificações e fique por dentro das informações do Fala Típico. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo podcast.